gente começa um projeto, uma ideia ou até mesmo um emprego, é muito comum a gente sentir um estranhamento, como se o nosso cérebro acendesse uma vozinha imediata que começa a se perguntar: será que eu estou fazendo certo? Nossa, eu tenho a sensação de que eu estou fazendo tudo errado. Meu Deus, tudo vai ruir, o que vai acontecer? Pois é, essa vozinha não é só sua. Na verdade, a maioria das pessoas tem ela sempre que vai começar alguma coisa. E é por isso que, se você estiver passando por esse momento, fica aqui nesse vídeo, porque eu vou te explicar o que acontece com essa vozinha e como tirar ela da sua cabeça. Na verdade, você não vai tirar ela completamente, mas você vai mudar esse tom aí. Prazer, meu nome é Karina. Aqui nesse canal você vai ouvir falar sobre filosofia, psicologia, mas principalmente como viver melhor a cada dia. Para você se tornar uma outra pessoa, a gente já sabe que tem que abandonar o antigo eu. Mas para chegar nesse lugar onde a gente quer chegar, muitas vezes a transição é um dos desafios maiores que a gente enfrenta. É quando a gente começa um trabalho novo, por exemplo, que a gente não está habituado com a função e a gente acha que está fazendo tudo errado. Pois é, eu já me senti assim. Até me lembrei mesmo, há 12 anos atrás, quando eu fui atender pela primeira vez como uma profissional mesmo. Na época, o meu objetivo era atender ligações. Falar no telefone, principalmente na frente de pessoas que estavam ao meu redor, era muito estranho. Nos primeiros 3 meses, que é o tempo de experiência, eu fiquei desesperada. Eu achava que, como eu estava fazendo tudo errado, com certeza seria mandada embora. Spoiler, não fui mandada embora. E deu tudo certo. Depois de algum tempo, se tornou tão normal eu atender ligações que eu fazia isso como se fosse de olhos fechados. As pessoas até mesmo me colocavam como referência, porque eu sabia fazer isso muito rápido. Mas esse processo se repetiu. À medida que eu tinha que mudar de emprego e me habituar com novos sistemas, nova função, nova forma de atender pessoas, nova forma de me comunicar, aquilo ali me assustava. E com o tempo eu fui percebendo que era normal. Na verdade, em todas as funções que eu tive, eu consegui lidar muito bem. E isso acontece com todo mundo, né? Chega um certo momento em que você se acostuma tanto que até esquece que passou por aquela fase. Na hora que a gente lembra do início, parece até distante, né? E a gente acha até bobo de pensar: nossa, não acredito que eu tive tanta vergonha e medo de viver isso aqui. Hoje, o meu desafio é um pouco diferente. Das outras vezes que eu tinha uma função estabelecida, que eu já sabia o que eu precisava fazer, diferentemente, eu estou aqui, trilhando esse caminho de criar conteúdo. E vem aquele medo novamente de: nossa, será que eu estou fazendo tudo errado? Eu podia fazer de uma forma diferente? Eu já conheço ela. E essa vozinha eu já conheço. E eu sei muito bem que muitas vezes é o nosso cérebro tão habituado com uma rotina anterior que ele fica até difícil de entender que ele vai dar certo, que tá tudo bem e você vai conseguir passar por isso. E eu vou explicar para vocês que durante esse processo, muita coisa tem me ajudado e, diferente das outras vezes que eu entrava em desespero, dessa vez eu tenho muito mais certeza do que eu tô fazendo. E eu vim trazer esse vídeo exatamente como uma carta aberta para mostrar para você que existem formas de você se tranquilizar e continuar seguindo o seu propósito. Quando a gente vai começar algo, uma das primeiras sensações que a gente tem, principalmente quando a gente vai mostrar para os outros ou fazer na frente de outras pessoas, é o sentimento de vergonha. Isso acontece porque muitas vezes a gente não sabe como fazer. E fazer isso na frente dos outros, então, parece ainda pior. Vem aquele medo, né? Vem aquele medo de passar vergonha, das pessoas olharem e pensarem que você não sabe fazer. Então, eu venho aqui te lembrar que todo início dá medo, dá vergonha e dá vontade de sair correndo. Mas é preciso permanecer e superar essa fase de início, para que você consiga naturalizá-la na frente. Sem você passar por essa fase de transição, não tem como você chegar aonde você quer chegar. E é por isso que passar por esse momento, por mais tenebroso que seja, é muito importante você passar por ele. Existe aquela famosa frase: tudo é vergonhoso até dar certo. E essa aqui é uma frase que eu quero deixar para você como um mantra, porque é muito real. Tudo que a gente vai fazer, quando a gente se expõe principalmente, parece ser vergonhoso. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ver essa nova roupagem, esse novo eu. Principalmente quando você quer criar algo que às vezes as pessoas nem conheciam esse lado seu. E aí vem essa sensação de que as pessoas estão julgando e muitas vezes elas vão julgar mesmo, elas vêm criticar, elas vão te trazer questões, mas que na verdade é uma forma de você se habituar com esse novo eu. É claro que críticas, quando elas são construtivas, e aqui eu falo na questão da crítica construtiva de uma pessoa que realmente quer te ver melhor do que você é hoje, você pode sim se abrir, mas às vezes existem críticas que fazem a gente paralisar, porque muitas vezes a pessoa não traz uma profundidade daquela crítica. Pode ser até que aquela crítica ela venha com o próprio medo da pessoa
de achar que está passando vergonha por uma projeção dela. Às vezes ela não consegue fazer aquilo e como você está dando cara a tapa para fazer, ela vai até mesmo achar que você está fazendo errado, porque é uma projeção que ela vê. Então é muito importante você começar a saber separar a crítica, para que você não seja impactado por uma visão de uma outra pessoa e aí você travar os seus próprios projetos por conta disso. Para você começar algo, você vai precisar deixar de ser o que você era antes. E isso causa um estranhamento também nas pessoas. Então, quando você se expõe, na verdade, podem sim vir críticas para você. E aí é que entra quando você vai conseguir separar daquilo que realmente vai fazer sentido para você, seja uma crítica que a pessoa quer realmente te ver melhor, ou de uma crítica projetiva. Nesse momento, é muito importante que quando a gente está passando por essa transição, de quando você está tornando uma outra pessoa, às vezes você vai enfrentar críticas externas e pode ser, inclusive, que a gente se antecipe dessas críticas. Isso é muito comum. Por isso que essa transição, ela dá esse medo, porque vem críticas externas, vem a autocobrança e esse desconforto, ele é emocional, mas não somente isso. Na verdade, ele te prepara para a despedida de quem você é e você começar a bancar essa nova versão. Mas é claro, falar para você simplesmente silenciar as vozes externas e a da própria cabeça, a gente precisa trabalhar muito um foco interno. E eu vou te trazer um conceito que pode te ajudar muito, que é o propósito autêntico, que é uma palavra que eu mesma considerei exatamente para eu sempre me lembrar do que eu preciso fazer. O propósito autêntico, que é como eu chamo aqui para vocês, nada mais é do que você sempre se lembrar o porquê você está fazendo isso. Muitas vezes, quando a gente está passando por essa nova roupagem, há uma oscilação, vem essa voz a todo momento se questionando, fazendo a gente repensar se está no caminho certo. Então, quando você estabelece esse porquê através do propósito autêntico, você consegue sempre se lembrar do motivo e continuar fazendo o que você precisa. Eu chamo aqui de propósito autêntico porque o autêntico vem com uma palavra de que é sempre nosso. Esse autêntico vem de um lugar que é algo que surge de você. Então, muitas vezes, quando a gente vai criar algo pra gente, quando a gente cria esse propósito autêntico, pode parecer à primeira vista como até simples e bobo. Mas você já reparou que às vezes soluções simples, elas conseguem chegar a muitos lugares exatamente porque ninguém fez o que precisou fazer para existir essa questão? O que é até um paradoxo e pode até levar para um outro vídeo. Mas a verdade é que esse propósito autêntico é essa chama que vem de dentro da gente, que a gente sabe. É como se viesse uma voz falando que vai dar certo. A gente tem essa certeza. Quando você passa a ter consciência de que esse processo é um dos mais difíceis, porém quando você passa por ele, você vai conseguir de fato se tornar a pessoa quem você é, vem até, de uma certa forma, até contraditória, para o reconhecimento das pessoas que antes vieram te criticar. Você vai ver que é muito comum nos relatos, né, as pessoas falarem que as pessoas que eram próximas a essa pessoa não acreditavam no início, mas depois elas passaram a reconhecer e tem aquela famosa questão, a pessoa vem querer até puxar saco. Mas o objetivo, claro, não é ser uma pessoa que você vai fazer as suas coisas para se vingar. Por isso o propósito autêntico, ele vem como esse lugar para que você pare de ouvir as pessoas que estão em sua volta e externas e comece a olhar para dentro de si. O maior segredo para enfrentar esse processo é você ter consciência de superar esse início, que vão ter erros, vai ter medo e emoções que vão oscilar, junto com um propósito autêntico, que é vislumbrar esse porquê. Quando você vislumbra esse porquê, você vai sempre se lembrar do motivo que você precisa para chegar onde você quer chegar. Se você realmente quer viver o seu lado autêntico, é preciso bancar e insistir no que é seu. Por mais que milhares de vozes venham na sua cabeça e milhares de pessoas venham de forma externa querer dizer o que você precisa fazer, continue. Uma hora vai chegar as pessoas certas, com as conexões certas, e inclusive essas pessoas, por te conhecerem já nessa roupagem nova, elas não vão te julgar, porque vai ser tão natural para elas aquela sua versão que você não vai precisar ter que enfrentar mais os julgamentos. É no desconforto que a gente sabe se a gente está crescendo, é quando a gente adquire novas habilidades. E é um sinal de que a vida está chacoalhando. Se tudo está um caos nesse momento, saiba que esse caos está construindo as bases necessárias para você passar para a vida que você quer. Então, arrisque, faça o que for preciso, se exponha e saiba que, apesar das críticas, confie e lembre do seu propósito autêntico. Lembre do seu motivo. Faça o que for preciso para manter essa chama acesa. Se você precisar, coloque até mesmo como um mantra para sua vida. E lembre-se, o propósito autêntico é a chama e o lembrete que você vai ter todos os dias. Coloque ele como um mantra na sua vida e veja se isso vai mudar. Vamos juntos!